Não, eu não estou entendendo, só assim, olha só. Há pouco mais de 10 anos, em 1950, o editor Nocatilo Micotô entregou o governo do mundo espiritual ao comunismo Oxi no Micotô. E agora se está dedicando à salvação deste plano ou material. Eu só não entendi, eu ia fazer essa pergunta também. Ele entregou, não entregou, porque fica uma dúvida aí nessa história. O negócio que tem que ver é o seguinte: a dúvida se desfaz no momento em que você tem que começar a deixar de ser um pouco, como é que eu vou falar? Vou exagerar que você já vai entender. Quando você começar a pensar que o tempo é uma coisa que, pela rapidez dos espíritos, o tempo começa a virar uma coisa, se bobear, instantânea. Quando você estiver preso no mundo material, você vai ver, né, que as coisas têm que acontecer dentro de um tempo, mas quando a velocidade é incrivelmente alta, as coisas começam a ficar diferentes. Então, o problema é que quando a gente desenha aquilo, quando a gente desenha isso, né? O mundo divino está aqui, o mundo espiritual está aqui, o mundo material está aqui, não é isso? Então cada um tem sua divindade. Cada um tem sua divindade. Então, era necessário, aí vem as bases dos pré-requisitos, era necessário a pessoa ter estudado bem o volume 1, quando fala de Deus. Porque aí o Oponitokô Tati no Micotô e o Kunitokô no Tati no Micotô, quem são esses personagens que foram narrados lá, se não me engano, estão na página 56, 57, está antes, mas nessa aqui é essencial. Por que razão? Ali ele está dizendo que o Oponitokô no Tati no Micotô, esse é o filho de Sanaú no Micotô. Ele é o filho de Sanaú no Micotô. E ele, nessa ocasião agora, porque você tem que lembrar do primeiro imperador, antes não tinha império nenhum lá no Japão. O primeiro imperador foi aquele. Ele foi o primeiro a de Jimmu, né? Bem? Jimmu vai ser o segundo. O Jimmu foi o primeiro imperador. Né? Mas antes não era, não tinha nenhum. Mas não foi Zonomê no caminho? Ele é Jimmu? Quer dizer, vou botar assim, nós estamos conversando na era da noite. Né? Na era do dia anterior, aí que tem o Kunitokô no Tati com aquela dimensão. Mas tem que pensar assim, a era dos samurais foi criada por Susanoo. Susanoo no Micotô. Esse que foi, criou, ele era guerreiro, criou os samurais. Então, e ele teve esse filho, que é o Kunitokô no Tati, o Kunitokô, né? Na ocasião, e aí a história é grande, não vou ficar podendo contar essa história toda de novo, porque eu tenho que contar que o Zonomê, tal, aquele pessoal todo, aí tem que contar o seguinte, que quando o Kunitokô no Tati vai para o mundo espiritual, vai para o Yamatai, né? Mas ele é uma série. Se você colocar nessa, ele está aqui, o Kunitokô no Tati, ele está aqui, ele está aqui, entendeu? O Kunitokô no Tati está em todas. Então, quando ele chega e diz assim, olha, eu entreguei o mundo espiritual ao Kunitokô no Tati, Kuninushi, no Micotô, quando eu entreguei a ele, meu filho Sanaú, entregou no mundo espiritual. Mas ele era um Deus que era muito calmo. E para enfrentar a briga, o Kunitokô no Tati ainda continuou administrando aqui também. Embora te entregue a ele. A pergunta que o pessoal fazia é o seguinte, mas quem é que domina isso aqui? Essa era a grande pergunta. E ele não podia responder por quê? Ele sabia que quando morresse o Mestre Sama, era ele que ia ocupar. Nós estávamos.
Entendeu o que eu quero? Então essa conversa tem que ser entendida nos momentos. Né? Mas em determinado momento, ele comanda a terra, mas comanda os 3 reinos. Ele vai Aqui está comandando aqui. Ele já desceu para cá e está cuidando da questão da purificação. Por isso eu perguntei se esse material, Isso. salvação é plano ou material. É o plano material. Ele veio para chama cá. atenção. E quando ele sai daqui, ele veio para cá. Por que razão que ele veio para cá? Ele veio dar todo o poder para o Jorei, para tudo. É o poder dele. Ele que tem que distribuir esse poder aí. Quer dizer, ele que veio assessorar o Leixo Sama, porque ele está no Yokoma. Ele está vindo para poder assessorar, dar força, dar poder. Aí Leixo Sama não falou, quando eu preciso dele, ele está aí. É isso que ele está falando. Eu preciso ele está aí. Foi isso que eu achei coisa. Mas isso para entender, precisa recapitular bem isso aqui, para ficar bem claro, porque senão ele se perde. Bom, Tem outro que fala aqui, o maior desejo do ser humano sempre foi a busca da felicidade. Para alcançar esse imenso tempo, surgiu na China e na Europa teorias e éticas. e o contexto é o seguinte, né? Que a gente tem que ver que... Surgiu na China. Para entender isso aí é assim, que o tema que a gente vai abordar hoje, na manhã, outra vez, é governo. Né? E por que eu não escolhi a palavra para muita gente talvez gostasse, escolhesse política? Mas política é um detalhe do governo. Porque o governo administra 2 coisas. O governo administra princípios, tem que ter princípio, tem que ter moral, tem que ter ética. Não interessa se o governo for burguês, ele tem que administrar com princípios de ética burguesa. Se ele for socialista, se for de outra coisa, tem que administrar segundo a ética dele. É impossível você administrar com outros princípios. Você ganhou as eleições para fazer aquilo. Quando você não faz, você se torna um engodo, um farsante, não sei o que é o caso do PT. Entendeu? Quer administrar com princípio, mas depois vai fazer outra coisa. Aí o negócio não bate. Além desses princípios, dessas coisas, o governo precisa da ética. Aí está a ética, está a moral. E do outro lado ele precisa dos poderes. Os poderes eles têm dividido assim. Quando se fala na justiça, é o Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal, aquela turma toda. Quando se fala na linha do legislativo, executivo, né, você fala no lado da política. Entendeu? Então, quer dizer que são essas 3 grandes coisas que você tem. Você tem a ética, você tem a justiça, você tem a política. Por isso que ele trata do governo, ele trata essas 3 coisas. Agora, no caso, o que está acontecendo, que ela está falando aí, ela está se perguntando, ainda está na ética, no início da ética. Ela está se perguntando como é que isso começou. Isso é claro, vai bater na China, vai bater, porque é ali que começa as histórias todas, vai ter Confúcio. Confúcio vai ser um grande. Vai ser um grande que vai trabalhar com essa linha do governo, muito mais do que Lao Tse. Lao Tse cuida mais, vamos dizer, se for exagerar, mais da natureza. O Confúcio é muito mais da sociedade. Entendeu? Então eles vão buscar as éticas, as coisas. É claro, vai chegando para mais perto, vai buscar quem? Vai buscar Platão, vai buscar, entendeu? Vai começar a buscar os gregos. Mas antes não, tem que buscar os caras mais antigos. E aí? Porque o Confúcio criou uma ética administrativa, né, de serviço público, e depois degenerou, porque tornou-se até, parece que passava de pai para filho sem concursos, né? A China decaiu por causa depois disso, né? O nepotismo Começou, passava, os pais indicavam os filhos, passavam com seus cargos hereditários. Esse é o grande problema. Acabou com a China isso, quando a Inglaterra invadiu lá. O grande problema é porque você tem filho e você acha que quer deixar o melhor para o seu filho. Então, aí você se lasca. O país é os outra cargos coisa. públicos hereditários. Mas ele foi grande, o Confúcio foi grande. Tanto é que na China não tem problema de você, mesmo sendo, entre aspas, comunista, né? Mas ele não tem problema com o confucionismo, essas coisas. Mas aí. Você dá
o homem tornar-se escravo da ciência materialista. É isso aí que está explicado. Eu marquei na bunda. Esse é o problema. Chegando atualmente, é isso mesmo. Você se norteia, porque no fundo mesmo, quem que não olha assim, uma das éticas moral burguesa, por exemplo, do capitalismo, é o espírito predador. Você vê que eles acabam com o planeta e não querem nem saber. Isso não faz parte da moral deles. Eles nunca vão levar em conta. Você vê que quando há uma disputa, fica bem claro, o negócio que a Ana Marina falava, não sei o quê, fica bem claro. Tem uma vez que usou uma expressão, o cara usou uma expressão, quem vai comer não sei o quê, uma história desse tipo assim, tipo, quem vai comer isso, porque eles não se interessam em saber. Eles pensam assim, ó, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, é como se eles pudessem, eles são umbigo. Então vai se esconder numa partezinha do planeta, que ali vai ter água pura para ele, vai ter não sei o quê, entendeu? Ele esquece que o negócio é meio complicado, porque essas coisas... O pessoal está colhendo os aprendizados de forma difícil, até nos Estados Unidos, né? Tem coisas que a gente não está vendo direito, mas esse transgênico, essas coisas assim, tem que ver o que vai acontecer disso. Essa decadência moral que ele fala aqui está bem acentuada na cabeça do nível do homem. Isso que eu observo. Eu, assim, eu acho que tem muita gente que segue uma religião, mas eu acho que o nível do ser humano está tão assim, eu acho que não existe uma fé realmente concretizada dentro da pessoa, porque eu fico vendo tanta coisa, até comigo mesmo, as pessoas fazendo coisinha, chantazinho, eu acho que é assim, tipo assim, que você cresce, que você procura, que você busca, parece que a pessoa, não sei porque a pessoa não faz isso, parece que irado, fica fazendo coisinha, sabe? Picuinhas, coisas assim, então eu fico vendo isso aí, essa decadência moral do homem. Eu acho que isso aí afeta o mundo, porque afeta a sua família, afeta tudo, porque de uma brincadeira, de uma coisa pequenininha, que a pessoa começa a fazer, entendeu? Aquilo vai te irritando, porque você está no nível de querer descobrir coisa, ler, sabe? Querer mais, e as pessoas estão com coisinhas assim pequenas. Sabe? Ela tem na própria igreja com coisinha pequenininha, com briga de dedicação, de que você subiu, que você ganhou dedicação. Sabe? Umas coisas que isso me faz mal, sabe? Isso me deixa muito irado. Eu fico irado com essa situação. Essa decadência moral do homem, porque assim, parece que pode ter estudo, mas não cresceu espiritualmente, não vê as coisas de outro modo, não acredita no mundo espiritual, que tem uma coisa muito maior lá em cima. Que você sendo a pessoa aqui embaixo, o que você for, entendeu? Você lá em cima, você vai ser alguém na vida. Alguém na vida, tem que falar assim. Lá você vai ser alguém na vida, não é que não. Eu fico olhando assim. Eu fico decepcionada, eu estou ficando irada já. Eu acho que quando eu vou te dar um exemplo meu, assim, que eu assim, por que eu cheguei à igreja messiânica, né? O senhor deve Eu passar cheguei por isso, né? Não, mas eu quero dizer onde foi o ponto-chave. Porque o meu desespero, quando eu perdi naquele momento eu tinha perdido a minha mulher, o desespero meu, mas foi exatamente esse eu ser messiânico. O desespero era o seguinte, porque eu tinha uma vivência. Como é que eu vou arrumar uma mulher igual a essa? Olha só. Vocês param assim, vocês aí que estão casados, não sei o quê, aí eu penso assim, às vezes, mas como é que eu vou conseguir uma pessoa igual a essa? Você acha que o negócio é difícil para mim? O negócio não está sopa, não. Pensa assim, qualquer um de vocês perder alguém, não vai tentar arrumar alguém. Bem? Não é complicado? É difícil. Pode até conseguir, mas dizendo assim, não é assim, Se você, por exemplo, na minha faixa de idade, que já é incrível. Vamos dizer um cara que você jovem, né? Vai arrumar uma mulher, se for arrumar uma mulher mais ou menos da idade dela, já vai encontrar uma mulher que muitas vezes está conseguindo situação. Já está descrente de homem, já casou 200 vezes, entendeu? Já passou por pão bocado com um monte de coisa. Então, ele já vai encontrar uma mulher amargurada, descrente, vai ser difícil abrir o coração, vai fazer talvez o mesmo jogo que ele faz, vai entender que é sedução. Muito bom, repreender dentro de casa, como fez com o pai que via por dentro de casa, não podia fazer nada, aí ele saiu fora, pegou um doido. Essas coisas, prende a pessoa dentro de casa, porque a pessoa vira no pé da pessoa, essas coisas, né? Eu falei assim, gente, o
resposta. Eu tenho resposta. Porque eu dedico para mim ter essa resposta. Que eu quero Deixa eu fazer uma pergunta mais. concreta. Não é difícil arrumar um homem? Muito difícil. Não, mas eu quero dizer. Arranjar um homem você arranja 10. Você Não, arranja tô 10 falando- de valor, Ética, com ética, com valor. Homem com ética, com dinheiro. Nem bonito, nem Homem com ética, bonito, gostoso, com dinheiro. Pô, Vai que arrumar um gastoso aí. com dinheiro. Gastoso. Uma mulher que quer demais. Se fosse Os homens estão querendo loura inteligente, cara. O negócio é tão complicado. Os caras estão querendo loura, mas ela é burra, pô. foi a Vamos passar para outros dois para sair daí. Atualmente, está em cima disso aí. Atualmente, as pessoas vivem falando sobre degradação moral, aumento de crimes, políticas, deficiência, etc. Vou mostrar que tudo isso tem profunda relação com a doença psíquica. Tem? Até para nós também tem. Sabe qual é o grande problema mesmo? Ele vai, mais na frente, ele vai mostrar que é o problema de imposto. Não sei se você reparou aí. Você ficou vendo a Eu base. segui, mas é isso mesmo. O problema todo, né? Sabe, o X da questão mesmo é que a gente tem não só a civilização, mas a gente mesmo, a gente tem muito do espírito secundário comandando o espetáculo às vezes, entendeu? Porque ele está lá dentro. Então ele disputa com o espírito primordial o domínio nosso. Não é? Então é um problema sério se você não tiver um pouco de atenção, não tiver sempre, né? Você se deixa, entra na pilha dele, entra nele, então ele comanda o espetáculo, né? Vai para a tua mente, ele começa a dominar, então é muito complicado, né? A gente achar que no fundo vai acabar virando doença psíquica, porque no momento que houver porque não vai adiantar você começar a querer dar remédio para fazer e muitos deles que quando vai para o psicólogos e psicoterapeuta ainda vai complicar um pouco mais, porque vai dar remédio. Mas os psicólogos, psicanalistas, se for o caso, vai tentar fazer o quê? Através da sua verbalização, através de uma série de coisas, tentar descobrir um pouco como é que funciona a sua mente, suas emoções, como é que elas estão conturbadas, o que foi, o que aconteceu, tá certo? Mas, como esse pessoal às vezes não é espiritualista, então eles não vão bater no ponto-chave. Vai bater no ponto-chave é que, se o cara tiver dominado, né, se tiver com imposto, por exemplo, já está a questão aí. O cara com imposto, como é que você vai resolver o problema? Você vai conversar com quem? Você pensa que está conversando. Se o cara for inteiramente materialista, ele já tirou o imposto da jogada. Mas se o imposto está lá, ele não sabe travar esse diálogo. Né? Às vezes o que vai tirar o imposto vai ser como Cristo fazia para tirar esse imposto, né? Expulsava o demônio, fazia um monte de coisa, fazia coisas, quer dizer, então. Aí continua aí nesse raciocínio que diz aqui embaixo. No caso da justiça social, sua crença é de que ele diminuiria consideravelmente os níveis de delinquência, mas, obviamente, determinados crimes ou requisitos de perversidade não seriam explicados por razões sociais, mas sim por motivações psico-individual de seus agentes. Aquele exemplo que a gente já sempre dá, você pensa, daqui a pouco uma pessoa teve agora matar um filho, não foi? Aquele casal, né? Tem tantos coisas desse tipo, tanta coisa desse tipo, você vê, por que chega um nível desse? E a que é amiga dela. O marido foi 4 pessoas. Que até hoje não. Mas também isso é horrível. É por afinidade. Bom, vamos tocar o ponto-chave. O ponto-chave é o seguinte: se a gente não colocar espírito nas coisas, agora nas coisas, é como foi falado aí, se você reparar, vai em cima, vai embaixo, você vai entender logo. Quando fala assim, o negócio é ver as purificações, ver as autorregulações em todos os lugares. Daqui a pouco vai nos conhecimentos também, que é o caso. O cara não, eu sou psicanalista, muito bem, prazer. Vai agora, enfrenta aí uma maré brava dessa aí, resolve essa questão aí, você falou aí do social, o nível de perversidade, o cara que gosta de matar.
E aí? Mas hoje o grande problema das relações é a violência. A mulher, eu sou falei de outros problemas, tal, que ela tá aí, e ela tem medo de se relacionar por violência. É? Em função do índice. A pessoa Um doido desse tá batendo se mostra, né? Se mostra direitinho. no início. É. Mas é o maior, como é que chama isso? É um psicopata. É um psicopata. Nossa, se você não perceber direito, quando você já está na cama com ele, passar aquecido com ele. Você vai fazer o quê? Mas isso, como é hoje, tudo é questão material, isso também é por afinidade. Eu estou falando em gosto porque no momento que você ficar fraco, você abre o campo para vir imposto. Mas você, às vezes, você sozinho mesmo já é um problema. Né? Porque se o teu espírito secundário mandou, você às vezes tem que vir imposto. O espírito secundário está tão forte, está tão dominante, que faz o trabalho sozinho. Né? Executa, você dança. Depois você fica gozado, depois você justificar por que você fez. Você às vezes não sabe. Às vezes quando você olha a cara da pessoa, por que você fez isso? O cara não sabe direito. Ele naquela hora dominou ele, pof, executou. E aí? Isso acontece muito em trânsito. O cara tá, vai, briga, o cara puxa o revólver, mas por que isso aí? Calma. Agora não tem mais calma, ele matou. Está vendo esses crimes sociais aqui, né, que está falando que a razão de tais atitudes está no 20 a 30% de deficiência da energia espiritual da pessoa. Portanto, essa porcentagem não é fixa, está constantemente oscilando. Mesmo com atitudes louváveis, os homens têm cerca de 20% de deficiência. Quando tem maus pensamentos por algum motivo cometem o crime, estão com aproximadamente 40% de deficiência. Isto é o que vemos acontecer com frequência. Quando retorna aos 20% geral, a pessoa também bastante comum, mais Isso aí. é essa deficiência que faz o homem cometer essas coisas, ficar fazendo doideira. Mas você vê só, nós estamos agora começando a querer discutir a questão da justiça. Olha só. Porque quando você vai discutir a questão da justiça, olha o que nós estamos falando. E olha se você estiver no meio do Supremo, no meio do pessoal da justiça, aonde o pessoal vai ter jurisprudência, vai ter. Uma vez teve o negócio do Chico Xavier, que deu certo. Mas não é um caso, não. Você tem que ter um monte de casos para você. Agora, só se o juiz for espiritualista. Isso aqui, Mas cadê isso? o ser humano não tem noção disso, entendeu? Não tem noção de saber que existe essa deficiência de energia espiritual. Pois é, por isso que eu estou voltando ao mesmo ponto. Tem que botar ponto em todas as coisas. Espírito. Mas hoje a sociedade, você está reclamando essa coisa, hoje a sociedade não tem esse ponto. A sociedade está vazia, está materialista, ela está vazia. É a ciência material que está comandando, não é? Então, com essa coisa assim, sem ponto, não tem como se pegar. Então, se deixar o bicho solto de baterista, vai roubar, vai ser corrupto, vai ser tudo. Por que não vai ser? Qual é o argumento que tem para ele deixar de ser? Não tem. Mas tem que raciocinar muito com a cabeça do outro, senão a gente não entende as coisas. Mas se você olhar a pessoa, não acredita em nada, não faz nada, pensa que morreu, acabou, não sei o quê. Os caras querem deixar tantos aí por cento, comigo mesmo. O que eu tenho que fazer? E se bobear, se não tiver nele, ele acaba até matando. Né? Quando você me dá isso aí, eu executo o cara, faço isso. Ou faz coisas do tipo. Eu ouvi agora a declaração, alguém falou mesmo. O Lula seria capaz de matar, foi uma que deu a declaração, não foi eu? Por que não? Né? Aquele caso lá do Celso Daniel, que não sei como é que é mal explicado até hoje. Eles são capazes disso. Você não viu ontem que vergonha aquele negócio? Tinha 1.000 pessoas lá, aquele negócio da Petrobras. 1.000 pessoas ali, você viu? O contrato formal. Pior não é isso. Esses infelizes. Pois é, pior que Sabe, esses infelizes atrasaram o trânsito para todo mundo. Não, e a cidade ninguém muda. A gente se jogar no lixo na rua é multado. E ali estava cheio de papel e ninguém foi multado. Veja bem, a Petrobras, a empresa, não tem nada a ver com o negócio dele. O que está dentro dela é que é o perigo dela. Quando abraçar o prédio, tudo bem, e daí? E daí? Abraçar o O que prédio. está dentro dela é que
Agora esse carinha lá que pegaram ele, que vai ter relação, vai ganhar mas cinema, esquece que ele está no Supremo, tá? Ele está boicotando tudo, está deixando o cara. É, o Lewandowski. Não, é outro. Não, o cara que relação. Mas ele já estava entregando todo mundo na Justiça Federal. Eu não sei por que o Senado chamou o cara, não entendi nada. Ele está entregando todo mundo na polícia. Ele está entregando todo mundo na federal. O Luiz já sabe, uma vez ele me contou, o Luiz sabe. Né, Luiz? Como é que vai ser o negócio? Vamos fazer aquela jogadinha, uma confusão, não tem depois prova. aí o cara recebe a premiada e acaba ninguém vai preso. Mas vamos continuar de novo. Não é mais eu estava aqui fazendo as contas, porque essa coisa da corrupção e tal, a gente está reclamando muito nos dias de hoje, mas talvez porque a gente tenha mais consciência. Porque se você levar em conta violência, corrupção, né, os maus governos, isso já vem de longa data. E aí quando você faz a conta dos 3.000 anos da Era da Noite, eu acho que realmente na época de Cristo, né, aquele princípio do ano 1000, aquilo foi talvez a pior época, né? Até 1500, que foi a Idade das Trevas, não sei o quê, e aí a coisa começou a iluminar. A gente não percebe isso porque agora a gente tem uma consciência muito mais iluminada, muito maior. Você olha e fala, olha que absurdo. E ao mesmo tempo as coisas vêm mais às claras também. Então, a gente não imagina que era viver no inferno das trevas realmente, quando você não podia falar nada, ver nada era você só vai lembrar morto, né? Reencarnação após reencarnação, você tentasse dar uma levantadinha, o nego te sentava no cacete, você vivia 20 anos de nada. Então, hoje em dia, de certa forma, a gente olha e fala que porcaria, mas é bom a gente enxergar a porcaria. Primeiro, porque está aparecendo. Segundo, que a gente tem clareza para enxergar. Sim. Então, é realmente caminhando para a luz, não é uma... Existem dois pontos de vista que o pessoal batalha, né? Um seria o seguinte, quando o pessoal argumenta, esse PT gosta de argumentar assim, aí o pessoal contra-argumenta, não, porque nunca houve tanto roubo. O pessoal, eu estou falando assim, um argumento é esse. Um dia de Eu não sei se é isso. Não, eu sei, eu estou falando, um é esse. O outro A história desse país. O outro teria que ser espiritualista para começar a entender que à medida que você vai jogando luz vai, as coisas vão e ninguém consegue segurar por muito tempo. As coisas não ficam às vezes visíveis como o pessoal gostaria. Não. Vai demorar uns 3 anos, 5 anos, mas daqui a pouco não aparece. Se você reparar direitinho, eu me lembro, deixa eu falar bem claro aqui. Quem me conhece, desde que o Lula começou a entrar, eu na época eu ficava falando do Lula, o pessoal ficava por conta comigo. É verdade. Entendeu? Eu já sabia que esse cara é um patife. Mas demorou, se você reparar assim, demorou muito? Não. 12 anos se passaram, assim, no período deles do governo, que mostraram quem são eles. Hoje eles estão avacalhados, eles só não estão, porque é o seguinte, vou fazer a continha para você. Tem 13 milhões e meio de Bolsa Família. Isso aí. Vezes 3, isso aí dá uma faixa que vai dar 1/3 do eleitorado. Então, como ela tem os 30 e poucos %, é o do eleitorado comprado. Foi isso que eu falei. É isso aí, entendeu? Mas dizer que eles são fiéis, não, eles são acovardados, porque não tem medo, está ganhando coisa. Mas os 2/3 que não ganham, esses estão doidos para passar a régua dele. Sabe uma frase que eu tenho lembrado muito? É quando o Hamlet, na peça de Shakespeare, falou algo de podre no reino da Dinamarca. Isso o quê? Isso é 1600, Sempre talvez, existiu o olho no 1700, reino da Dinamarca. e era justamente de corrupção, de assassinato, de traição, de não sei o que é tudo que a gente vive hoje, né? Então, Muito longe, Estácio Mendissá foi o maior corrupto. Ele fez essa cidade, não fez? O cara que mais construiu. Não é mãe. Mas esse camarada esse camarada Guerra bota eles assim, eu não li o livro, não, mas li o trecho, mas ele põe assim, e esse aqui é o espetáculo. Para quem não conhece a Marina, entendeu? Para quem não conhece, porque não conhece a vida dela. Se você olhar aqui quem é a Marina, olha só, olha aqui no. É do Acre, de só que Seringa. com a diferença do Lula, Estudou para Lula, que também era Estudou, foi faculdade de filologia, Fala bem pra história. caramba, Foi a igreja católica.
católica, né? Foi. Ela foi inicialmente católica e depois nós ficamos contra ele. A última dela está na Assembleia de Deus agora. Não tem importância nenhuma. Não. Importância nenhuma. Pior Lula. O que ele é? Pior a Dilma. O que a Dilma é? Está indo na macumba agora, deve ser. Vai mesmo, deixa lá, agarra na mão do Satã e vê se chega no lugar. Não nada, eles colocaram os colares em cima dela, foi no. Putz, tá os colares. Aonde ela? Dilma? Você vai levar no colar, minha mão. Ah, Fecha o corpo, fecha o corpo. Vamos lá. Soninha, qual é a pergunta de hoje? Eu digo uma coisa, senhor. Na verdade, quando ele estava na Shizuoka, ele chamou por Stalin, ele chamou pela aqueles, eles já estavam no mundo espiritual. Não, ainda não. Ainda não? Deixamos. Ele estava aí, tá certo. Chamei muitos dele quando estava na penitenciária de Shizuoka. Nessa conversação dele, chamei Stalin, mas ele não tinha jeito. Os outros diziam, farei assim, eu esperarei pelo tempo certo, mas Stalin estava irredutível. Stalin havia caído no inferno de nível mais abaixo e precisava ficar lá por mais 1000 anos. Dessa forma, o mundo aumentará a força do bem, só porque ele não tem, aumentará a força do bem. Depois ele afrouxou mesmo, o Stalin afrouxou. Quando ele afrouxou, Não, ele disse que afrouxou, porque ele disse que ficou um pouco melhor para ele. sim, quando ele começou a reconhecer, o comunismo começou a cair. O Comunismo. entendi. Para mim foi a No jogada. mundo espiritual. Foi de lá, a força foi de lá. Então, o enfraquecimento desse espírito lá deu ensejo que caísse aqui. Ou melhor, a luz começou a iluminar ele e aí começou a enfraquecer o que era negativo, que era o comunismo. A dela foi o Agora contrário. sim. Eu vou até escrever aqui do lado, eu vou colocar isso aqui desse ladinho para me chamar a atenção. Todo mundo tem essas coisas, tem entendeu? Por que não? Desejo não dá pra mim. Isso aqui tem? Você tem Tem não? Quem mais que não tem isso aí? Quem tiver, Isso vai para dentro, vai criando. vamos lá. Como essa aqui. Vamos lá. Por esse motivo, o que agora é um bem, daqui a alguns anos, poderá ser desprezado amanhã, por tornar-se falso. O passado nos mostra que as coisas que atualmente estão no apogeu, um dia, infalivelmente, entrarão em mentiras absolutas. É a questão do tempo. Havendo mesmo um antigo provérbio que afirma que a justiça é a injustiça. São como se fosse uma coisa só. Ambos conceitos, sem qualquer sombra de dúvida, são verdade. Mas eu pergunto aqui, mas na visão divina, como fica isso aqui? Mundo espiritual. Quem é mais em cima está falando que é a questão do tempo. Né? Volta a questão do tempo. O tempo é fogo. Porque o tempo, por exemplo, nós estamos hoje falando assim da questão de Marina, Lula, não sei o que, não é isso? Mas o tempo vai mostrar mais o que eram as coisas. A gente não A sabe. necessidade daquilo no momento, né? Aquilo ali precisa existir naquele momento. Eu vou falar assim mais claro, voltando ao passado, fica mais claro. Quando o Lula se colocou diante do Fernando Henrique, não era mais Fernando Henrique, ele não podia ser reeleito, o Lula disputou com o sucessor do Fernando Henrique, o Lula ganhou. Naquele momento, eu era comunista, mas não acreditava no Partido Trabalhador. Mas quantas pessoas não votaram no Lula naquele momento porque não queriam mais o Fernando Henrique? Naquela conversa de que o Fernando Henrique já tinha pego muitos trabalhadores, muita coisa contra. O senhor está de saco cheio daquele que queria mudar agora. Agora ele está querendo saco cheio. Né? Porque essa questão de se disser assim, não, o Fernando Henrique ajeitou as coisas, estava muito esculhambado e estava lá mesmo, mas aí o outro está argumentando que ajeitou o negócio social, criou essa classe C, que não sei o quê, e está todo mundo engolindo isso. Não é nada disso, mas está engolindo. Entendeu? Não todo mundo está não sei o quê, você, calma lá. Marco Vila que é bom, pega o Marco Vila, professor de história, ele botou o Lula bem no lugar dele. Pega que você mandou uma postagem, mas eu sempre acompanho o Marco Vila. O Marco Vila é muito bom, ele é da Universidade Federal de São Carlos. Ele assim, ele pega na veia, pau,
Ele fez o passe C para poder estar na escalada do consumo. Não tem sucesso. Seu governo que não tem sucesso. Começou, me apresenta uma obra, que deu uma ideia elétrica, que deu não sei o quê. Foi fazendo assim perguntas e ninguém faz nada. Eles só são garganta, entendeu? No garganta eles fizeram, parece que fizeram um outro, mas muita gente acredita. A obra que eles escolheram, a obra para mim, a maior obra do PT, a maior obra que eu acho que o PT engoliu dinheiro pelos poros, o dinheiro dos poros do PT, foi essa de fazer essa levada da água do Rio São Francisco. Isso parou em um mês, para um terço. E, no entanto, já se foram 17 bilhões nesse terço que parou a obra. 17 bilhões. Agora, estão dizendo que, se quiser concluir, são 38 bilhões para concluir até os vai levar. Ferrovia transnordestina, a mesma coisa, investimento zero em portos, em infraestrutura. Mas em Cuba eles fizeram. Mas em Cuba não fez uma carga. Como é que se suporta uma carga dessa que entra no bolso das pessoas e reduz o trabalho a quase zero? Bom, vocês repararam o seguinte, quando a gente começa a entrar na justiça, nós estamos dando exemplo do cotidiano aqui. Mas se você pegar o texto e começar a olhar, você vai dizer assim, pô, mas você está falando de justiça, pô, a justiça, você começa a ver o trânsito tão espiritual que não existe, você se surpreende. Né? Eu vou começar, porque se vocês não começaram, eu vou começar aqui a colocar coisas que... tem um monte de coisas. Começaram desde a primeira parte, tem um monte. Assim. Quando ele fala que o paraíso terrestre belo será um mundo administrado apenas pela virtude, sem pender para a teoria nem se apoiar em leis. Olha só, os problemas de um país não são solucionados porque falta sinceridade. O cara está falando das coisas que a gente está preso a querer buscar coisas, são as coisas básicas, né? Está chegando o momento de surgir neste mundo pessoas sinceras, mesmo sem nome nem posição. Está em busca disso, não está em busca de ficar buscando quem é, não. Caramba, sem posição, sem nada, né? O Zé Mané, né? Como é que fala aqui da ética, bicho? A ética está muito vinculada aos costumes vigentes. Né? Porque você vê que o que aconteceu? Tem tanta coisa que acontece dentro do futebol, por exemplo. Você reparou no futebol? De repente, os homens começaram a chorar, houve até psicólogo foi lá dentro do... Quer dizer, não pode, porque é isso, o pessoal é frágil. Olha como é que as coisas ficam, ora pode ser isso, ora pode ser outra coisa, entendeu? Quer dizer, a ética varia, de acordo com... No tempo de Sócrates, que ele não levou em conta, ele levou a coisa para dentro da convicção pessoal. Ele tirou fora a questão do costume vigente. Já Cristo já levou para o amor ao próximo, aí incluiu o perdão. Já o Kant buscava a questão para a igualdade. Já o tomista, São Tomás de Aquino, já levou para a felicidade. Descartes levou para algo provisório. O capitalismo leva para o progresso econômico, o meu sucesso pessoal. Olha quantas éticas você pode ter. Um monte. Está tendo sucesso? Quantas vezes que acontece, mesmo os caras não sendo capitalistas no sentido de classe, mas ideologicamente ele está assim. Quer ver um exemplo? Dona Matilde lá do morro do Jacaré. O filho começou a entrar com dinheiro dentro de casa, ela está ótima. Ela não quer saber de nada. Está tendo sucesso. Não pergunta, não quer saber. Ele está lá no carro. Quer saber o risco. Aí está na cara essas coisas, entendeu? Se você prestar atenção como é que funciona, você vai ver direitinho a moral que cada um está engolindo. Olha, senhor, tem um negócio aqui na página 71, eu amei, que é o seguinte, amei muito. Makoto, chave preciosa, resolve todos os problemas do mundo, é base para a formação do verdadeiro país, bem como de um ser humano. Sublime guia, quando ausente, traz o empobrecimento da ideologia política.
escasseia os bens materiais, a decadência moral e todas as demais odiosos conflitos e funestos assuntos que envolvem as criaturas. Para mim fechou. O que falta ao homem é isso. Essa sinceridade no coração. É o seguinte, quem tem mais elo espiritual? Quem tem mais elo espiritual é o presidente da República. Se o presidente da República não for esse, aí o cara do Washington, qual é o nome daquele outro que pegou agora? Comandante do Todo mundo, olha, todo Deu de mundo, choque, o cara que reprimiu a todo mundo manifestância começa aí. a fazer a mesma coisa. Choque. O presidente tem que ser um cara exemplar. É isso. Mas dias antes, quando morreu o capitão, foi lá o porta-voz e falou: tem que ter lei para quem mata policial. Dias depois, aí o policial morreu. Como é rápido? Aí eu ouvi É falar. rápido. A gente assim, de falar, porque tem salário baixo. Salário desse cobra R$35 mil. Os senhores, cara, 35, ele ganha mais que o governador. Aí Olha, como é que uma pessoa ganha R$35 mil? Por que ele. Porra, para que ele quer mais? É moral capitalista. Tem É de acúmulo, é poder, é status, é um monte de coisa. Olha qual, o Brasil está 72 lugares em ranking de corrupção. esse negócio aqui, você tem ligação com o Stalin, o comunismo, que fala que o comunismo, depois que ele morreu, que ia acabar e acabou. Foi isso que eu falei? Mas foi por causa disso? É porque o negócio é o seguinte, o comunismo, ele tinha uma base falsa, porque sendo ateu, é muito difícil você, eu sei disso que é difícil mesmo, você construir, porque com que moral, você, por mais que você diga que a moral seria assim, você iria construir um mundo, uma sociedade sem classes, não haveria exploração do homem pelo homem, por mais que você diga isso, só que o que sustenta você para você dizer que você quer fazer isso? Por quê? No máximo eu vejo por mim. O que aconteceu com a Marina, lendo a Marina, eu vejo a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, não tem jeito. Porque por mais que você esteja negando, você não está negando. Lá dentro de você está latente. Então, por mais que você diga, não acredito, não sei, você não acredita em Deus, não sei o que e tal. Mas lá dentro você está. Então, por isso você pode ser movido a fazer um negócio desse, um projeto desse. Mas quando você se instala no poder, e se instala com essas pessoas todas pensando isso, que um vai querer derrubar o outro, o Stalin passou a régua de muita gente, matou mais gente e matou pior do que o Hitler, que matava os amigos. Ele já não confiava mais em ninguém. Entendeu? Por isso que a pena dele é pesada. Ele era cruel porque ele é cruel por ser cruel, né? Mas tinha que ser cruel. Porque como é que você tem que pensar assim, quem não acredita em Deus, está com o poder na mão, é feito um tráfico. Eu conheci o Orlando, jogador, que jogava bola comigo, não sei o que, um amigo dele pegou ele pelas costas, pagando um tiro, ele matou, ficou no. Depois vem outro tiro, dá um tiro, mata, entendeu como é que é? Eles vão se matando porque querem o poder, querem conquistar as coisas. É um jogo desse. Agora, você vê aqui, ó, são dados para você ter, em 2006, nas eleições para presidente, senador e deputado federal, estadual, cerca de 10 milhões de eleitores receberam ofertas para vender seus votos. Você vai comprar por R$50, esse negócio todo, você conhece aos montes. Né? Eu vendo mesmo, o pessoal fala assim, eu vendo. Eu vou. Cinquentinho aí tá pra pôr. O que é que eu vou ganhar com isso? A conversa deles é, o que é que eu vou ganhar com isso? Não tem essa ideia que você botou lá, o perigo do lado, é uma do outro. Eles não têm muita ideia dessas coisas. Essas relações aqui, relações carnais entre o homem e a mulher, isso aqui afeta, né, o mundo espiritual, quando a pessoa chega lá. Esse é um problema sério. Esse negócio é um negócio que a gente tem que ser muito ligado muito nisso aí. Eu achei isso aqui importante, porque é uma coisa que é muito sério, entendeu? Dentro da quem é espiritualista. É o que não ama, né? Não é questão de sexo, né? A questão é outra. A questão é Relações carnais e puras. Você tem que olhar o seguinte, infelizmente,
jeito, não sei o que. Você tem que. Ou a gente procura qual é o plano de Deus, não sei o que. Essa tentativa da gente buscar, de entrar, depois de descobrir qual é, ou de pensar pelo menos, você começar a querer se colocar a tua vontade, as tuas coisas em consonância com isso, se você fizer esse jogo todo, outra coisa você não fizer isso, você faz misto da tua cabeça, como você acha, tuas sensações, teus sentimentos, instintos, aí você se perde, você vai, entra para a filosofia, não consegue chegar lá. É assim que eu vejo o mundo. Mas onde que é o ponto-chave? O ponto-chave é o seguinte: se você começar a se relacionar com uma pessoa, vou usar o exemplo que até eu vi de novo, da Marina. A Marina casou pela primeira vez, aí o cara era alcoólatra, aquela confusão tal, teve 2 filhos com ele. Aí o que aconteceu? Ela chegou à conclusão com o outro, chegou à conclusão que tinha que casar. Porque a pessoa começa a ter uma visão, somente a gente começa a ter visão de entrelaçamento das duas famílias, que não é só no mundo material, aquele negócio que vai no casamento, vai convida pai, mãe, você. Não, o negócio se entrelaça lá no mundo espiritual. Entendeu? Então é por um projeto de vida, deveria ser assim. Quando eu fui fazer o casamento do meu filho, eu ia falar o que era esse matrimônio segundo a ideia de Meixo Sama. Só que na hora, o pessoal não quer saber de nada. Eu na própria igreja desse ano, o que eu vi foi isso. Passa rápido, não fala nada, o negócio era esse. Mas eu não pude nem explicar os presentes para o pessoal começar a entender o que era o matrimônio, entendeu? Aí me passaram o rodo em cima e tal, aí também deixei. Aí no final das contas, meu casamento dele foi pro brejo, então tá certo, tá bom. Entendeu? Não era para falar mesmo. Não era para falar O nada. ministro falou para mim que até para beijar tem peso. Ele falou isso para mim. Até para você beijar tem peso. Ele disse que tem que saber como é que você está fazendo aquilo, por quê, né? Chegar assim, sair igual uma loucura que eu estou vendo. Entendeu? E se o beijo tem peso, imagina o resto. Mas ele deu uma amostra. Não, ele me excluiu. Ele conversava comigo muito sobre as coisas do mundo espiritual. Não, tá certo, tá explicado. Mas aí você fala aí, pai. O negócio é o seguinte. Então, se você. Imagina o beijo, você tem que cantar. Sentiu o dedo. Ele tá cheio de barro. Você tem que pensar o seguinte: por que razão? Vamos perguntar isso, né, primeiro? Por que razão não seria melhor, talvez, a gente ter um. Vamos pegar o exemplo que eu falo lá de brincadeira do meu vizinho, que é mormon. Ó, cara, arruma uma vaga nesse lugar de mormon aí para mim. O cara, mas por quê? Pô, vocês podem casar quantas vezes vocês quiserem, pode ter tantas mulheres que você quer. Eu quero entrar nesse teu mormismo aí, né? Aí eu fico brincando, você quando pensou em eles que foi operado, não vou operar nada, você foi casar de novo, não sei aonde, eu estou fazendo hora com ele. Bom, por que razão que não se pode ter tantas pessoas, não se pode não sei o quê? Podia pensar, né? Quer dizer, podia ser a moral ser norteada pelo prazer, podia ser. Se dá prazer em ter um, ter dois, ter três, ter quatro, assim, podia ser. Né? Aí se o negócio não é assim, por que não é assim? Tem que começar a se perguntar. Quando a gente começa a perguntar assim, o que é yang, o que é yin, né? Pode perguntar as qualidades, daqui a pouco, por que não só tem um sexo só? É tudo teu ponto, né? Vou começar a perguntar um monte de coisa. Por que não precisa ter só um sexo só? Pronto, acabou o problema. Só um sexo só resolve as questões, facilita. Né? Pode pensar até que não ter filho, pode não ter menstruação, pode pensar o que você quiser, mas para que existe esse troço todo? Duas coisas que um é mais razão, outro é mais sentimento. Você começa a ver que um começa a complementar o outro. Muito profundo. Né? Você precisa arrumar a pessoa que vai te complementar, mas não é complementar só sexualmente. Isso, né? isso aí, isso eu O vejo. ideal que seria o seguinte: se as duas pessoas comungassem
de um mesmo projeto. Isso. Né? A pessoa que é messiânico, os dois estão messiânicos, querer realmente servir. Então as pessoas não têm nenhum problema, vão, chega sábado, domingo, não sei o quê, tem projeto em comum, entendeu? Então há um crescimento. Quer Os dizer, dois crescendo juntos. vai ter filhos, o que? Os filhos para que é? Para você botar na mesma direção, né? Para você ajudar nesse crescimento. Então, com isso tudo, você entenderia o que seria um casamento. Agora, se não tiver isso, aí vai descendo a bola para do instinto. Né? Aí o cara para do instinto. Instinto é bom. Só o peso 10, peso 10. Não tem mais nada. O problema todo é que quando se une pelo sexo, por coisa semelhante, pelo dinheiro, ou seja, isso vai trazer um vazio porque o projeto não é esse, o dono do dinheiro é esse. Justamente. Vai cair, vai baixar, vai ser uma hora Esse que é o problema. que dura 3 anos, dura 5 Vai bater anos. você. Esse que é a confusão. Ninguém aguenta. É uma questão de tempo. É tragédia anunciada. É a tragédia anunciada. Bom, isso aí- Ele, quando cita só o caso de religião, ele já está dando uma dica que a nossa também acaba, né? Porque ele diz assim, ó, que ele só fala em religião, que é uma coisa que eu venho prestando atenção há muito tempo. Eu já sei que a nossa vai acabar, e todas. Inclusive, eu acho que tem até um ensinamento por aí que está mais ou menos pregando isso. Eu estou em busca disso. Ele é quase peremptório em dizer isso. Mas por aqui eu já me entendo que a religião, evidentemente, não é uma interpretação complicada de doutrinas e filosofias religiosas. Seu objetivo é a formação de homens perfeitos. Essas palavras, tão simples, resumem a resposta, mas na prática isso é difícil de realizar. É exatamente como diz Confúcio: falei é fácil e que é difícil de fazer. Então, é isso mais ou menos, é isso mesmo. Isso é. Essa dificuldade, eu acho que todas elas se extinguem mesmo. Já está rolando isso, mas Ela se extingue porque isso não vai viver. porque até a nossa vai se extinguir, vai ficar só a religião. Porque a gente não vai viver a vida toda. Vamos exagerar. Vamos dar a essência da religião, que é o religar a Deus. Isso. Tá bom, você religou a Deus, e daí? Pô, e daí? O projeto é muito maior do que se religar a Deus. Você tem uma missão de construir um paraíso na Terra. E aí? Você vai ter que começar a usar desde pensamento, palavras e ações nesse Mas o sentido. objetivo de construir o país. Se você não fizer isso, Você, então, e quando você coloca esse projeto, meu amigo, aí é outra religião. Não vai pensar que a religião vai resolver o problema. Não vai. Aquela pergunta na semana passada foi exatamente. E a fé, como fica nisso? Porque a fé as pessoas ligam com a religião. Como fica a fé na outra? A fé para mim hoje, olha, isso não é discussão não. Estou falando assim, vou falar o que eu acho. Hoje, fé para mim é afinidade espiritual. Igual. Eu penso assim. Não tem, você tem que ficar pensando muito, se você se perde. Ou você tem afinidade, porque assim, tuas reencarnações te levou você a construir afinidades espirituais. Né? E presumo o seguinte: se você tinha afinidades espirituais com esse grupo, você cresceu, fatalmente você vai largar aquelas amizades todas. Você vai pegar essas amizades daqui. Então, no patamar que você ficar, as afinidades vão aparecer e as suas fés em determinadas pessoas, religião e tudo, vai aparecer naquele nível. Entendeu? Então, para mim, assim, ó, por isso tem que ter várias religiões, tem que ter várias coisas, porque depende da afinidade que você tem. Né? É a afinidade que vai definir a coisa. Então, fé para mim é isso. Não adianta você ficar procurando muita coisa e tal. Não adianta, está ali, o negócio está ali, ó. Só que você não sabe. Né? Eu também acho que fé é só uma afinidade. Você vai ver. Aliás, ele tem até um Deus, um canon, que eu gosto de ler porque ele é aquele que ele diz que se adapta, que é o Shimeru. Né? Se adapta a tudo. Eu acho que é assim, a nossa vida é se adaptar. Claro, seguindo o meio termo, na esquerda e na direita, porque eu não sei se a esquerda está negativa, a direita também, fala que é o caminho do meio. Mas, no caso, quando a igreja diz assim para mim, todos estão salvos, a igreja está lendo só Canzão Gossados, que ele é um que diz: eu vou salvar esquerda e direita. Mas ele não é mais Canzão Gossados, ele não está nesse nível mais de Canzão Gossados. Você vê o nível do Oshimiru, né? Ele já ultrapassou
quando se colocou na ação livre desinvestida, já ultrapassou isso que nós tínhamos colocado aqui, está por aí. Já ultrapassou isso aqui, está lá para cima, no nível 20. Mas tem gente mais acima do que ele. O problema é que, quando o Meixo Sama fala assim, tem uma hora que ele fala assim, Porque tem um canseão que salva, me contou, né? tem canseão que salva, como se fosse assim, ele faz o jogo para tudo quanto é lado. Isso. É o lado mais horizontal. Né? Porque ninguém aguenta, ou poucas pessoas aguentam, o nível vertical só. Tá, mas o que vai descer, o condutor rotativo me contou, ele não é o vertical só. Pois é, esse ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, o problema quando você falou ainda há pouco, esse aqui é o melhor, tá? O melhor. Sim, eu digo melhor porque eu fico olhando o trabalho, que ele se adapta. Mas ninguém Esse aguenta. aqui, Ele Mas se adapta. ninguém aguentou mesmo. Porque agora. alguns vão aguentar. Porque assim, né? Dentro do DAIO, tem o sojo. O DAIO contém o sojo. O sojo não contém o DAIO. Então, quando é que vai ser a maravilha? O sojo não tem dado, de jeito nenhum. Não, quer dizer, Não contém. o ideal hoje é você estar no isomobê. Usando. Tá certo? Então, é como se fosse esse aqui, é o norte, a ponta norte, e esse aqui vai expandindo. Expandir sem o norte, sem a direção, é fogo. Você não vai para lugar nenhum. Fica perdido. Tá certo? Então você faz esse jogo. Entendeu? Agora, um dia que você for crescendo muito, você não precisa mais disso. Mas isso aí, você vai ter só o vertical, porque a tua ligação com Deus, para o estado de união, você não precisa. Agora aqui, paraíso terrestre, para tudo isso, com gente, um monte de gente, você precisa muita flexibilidade, você precisa ser dado. Aí tem que ter livre-arbítrio. Mas sem perder, tem que ter livre-arbítrio. Tem que deixar o livre-arbítrio. Não, no paraíso terrestre não vai ter, vai. A pessoa que vier propriamente para o paraíso, porque Eu ela diria vai ser assim, muito o pequeno. paraíso terrestre são etapas. Né? A gente pode pensar o paraíso terrestre no início, no meio, é um desenvolvimento. Quer dizer, você vai ter as criações das premissas do paraíso, você vai ter, quando tiver o surgimento, vai começar um brotinho, depois vai começar a vir a árvore, daqui a pouco tem os frutos, mas isso são anos. Você vai pensar que o paraíso terrestre vai Esse tempo todo nessa. chegar em 2021, vai Tá conversar, as paraísos, conhecer, vai Mas para esse momento, essa queima aqui vai ser muito séria. Entrou 2021. Ele tem 3 mil anos para consagrar alguma coisa aí, que é o paraíso. Essa queima aqui vai ser doído, porque ele precisa de uma rapidez. já para ser o juízo final, é o juízo final. Já está no início, mas essa queima, após entrar 2021, essa coisa vai realmente destruir, sair varrendo, vai varrer assim, Eu acho que monstruosamente. não acho que vai Já parar. está falando, alguém falou aí que as coisas aparecem muito de repente, não é isso? Mas vai aparecer só de repente, só Não, sujeira, vai ser destruído também. só sujeira do ponto de vista da corrupção, Vai ser. Não, doença, Mas não é doença vai cuidar, cara. Eu acho que não vai ser uma Algo coisa assim. assim. Eu acho que a gente vai sentindo as coisas. Olha, se liga que está pintando aí atrás desse neto. Da injeção da vacina? Não, desse que produz o HIV, né? Já tem um outro que através desse vírus, Morreu gente eles estão meio loucos, estão encontrando nada de formato. E tu agora na Europa, É o descobriram ele. câncer. Não, ele vem pelo HIV, ele vem com esse HIV, HPV, mas ele é constituído de uma situação de força que está levando o cara até a loucura, entra pelo cérebro, está deixando o sujeito, além de doidão, mata rápido. Bateu, eu escutei ontem, né? Vindo do HIV. São os tais vídeos pensando que a gente vai pintar de repente, vai embora um. Não é só o surgimento do vírus, de uma nova doença, mas assim como ela se alastra, a potencialidade dela se alastrar. O HIV, você tinha, né? Uma Esse coisa, tá grupo de risco. ele está até seguro, entre aspas, o grupo de risco, que não é nem. Cara, vamos pensar uma coisa. Mas o ebola, por exemplo,
O ebola você pega pelo suor. Se você sentar no lugar e a pessoa é porque pelo suor. Eu esqueci agora. E aí você saliva, suor, o sangue, é tudo. Então você senta no. Hoje eu estava pensando nisso quando eu vou para o trabalho. A moça levantou, eu sentei e estava suado com coisa. Olha só que maluquice. Então, imagina, nosso tempo ainda não está, né? Vamos pensar o E se seguinte. bate num país corrupto como esse, bate. Vamos pensar o seguinte, a frase que ela usou ainda, vai ter construção e destruição mesmo. Certo? Vamos pensar o seguinte. Suponhamos que você estivesse lendo isso aqui, certo? O ensinamento que está lendo. Mas, suponhamos que o nível de uma determinada pessoa, ela está passando por uma determinada situação que não tem para ela essa dupla possibilidade, só tem uma. Tem horas que tem pessoa que está tão no baixo, está tão mergulhado naquilo, quem vai ver alguma coisa é quem estiver lendo, fazendo aquela leitura ali, para saber que no mundo está acontecendo isso. Mas tem muita gente que só vai ver a destruição. Ah, sim. Não tem forma. Embora esteja acontecendo. Ele está no olho da destruição, mas ele não vê. Como se estiver no olho do furacão. Não vê. Está no olho do furacão, só que ele não sente que está no olho do furacão. Tem gente que, se você conversar com pessoas, tem gente que acha que a vida está uma porcaria, está tudo ruim para ele, entendeu? É porque ele não está conseguindo notar que está acontecendo uma opção de outras coisas. Ele não tem nem acesso. Não tem nem acesso, às vezes, à informação. Não tem. Você pensa assim, quantas pessoas, às vezes, vamos brincar aqui com o negócio de Essas Maracanã. comunidades aí estão vivendo situações infernais, né? Em São Paulo, Meu Deus, hoje São Paulo é uma praça de guerra. Estão vivendo situações infernais. Essa ideia. Alguém, por exemplo, já conheça que existe sol sagrado. Pô, eu fui lá, coisa bacana, mas tem gente que não conhece nada, não sabe nada. E é uma coisa bacana, só que perto, mas é uma coisa bacana que tecnologicamente, a instalação, preservação do meio ambiente, muita coisa que você pode ver. Não sei se você Nós estamos falando aqui, ele escreve assim. Mas é preciso saber que pela lei do universo, aonde se acumulam impurezas, infalivelmente surge o processo purificador natural. O surto de epidemias, por exemplo, embora o aparecimento do vírus seja causa direta, deve-se ao fato de terem surgido homens com necessidade de purificar. Então, esses vão se arrasar. É porque uma lei da natureza é essa, ser autorreguladora e ser purificadora, essas questões. Então não tem jeito. Fez alguma coisa que não está de acordo com a lei da natureza, ela vai se autorregular, vai purificar e de qualquer forma, isso é em todos os sentidos, não é só para o homem, a própria natureza vai fazer assim. Por isso que o Cristiano falava que ele aprendia com a lei da natureza, o doente é no segundo lugar. E até para isso você agradece, né? É uma coisa positiva, você purifica, mas você está tendo a oportunidade. Embora ninguém queira e nem se ache responsável. Eu acho que eu estou achando assim, eu estou vendo esse negócio do Amazonas, aquele devastamento. Já está. Aquilo ali está muito bom. Não pode fazer isso. Segundo eu escutei a semana passada, equivalente a 6 Maracanã. Fizeram uma devastação de 6 Maracanã. O pessoal não sabe o que está fazendo. Quer dizer, o capitalista não sabe. Ele destrói, manda matar, você vê, manda matar. Se bem que o nosso ar vem do Amazonas, mas é complementado muito pelos planos. Nossa atmosfera é complementar. Mas ali é muito. Porque tem que pensar assim. Porque aquela cordilheira dos Andes, eu já fui lá umas 2 vezes, sei como é que funciona. Tem determinado lugar que é um deserto lá. Deserto, porque o vento bate naquela muralha e para. Então, do outro lado está ferrado, não tem nada. Né? Então, a nossa sorte, desse lado de cá, bate ali, o que vai? Vem toda essa corrente de ar, refrescamento, de chuva, vem para cá para a gente. A gente precisa disso. A gente precisa.
Então, se cortar isso, daqui a pouco, eu sempre falei para você, vê a Namíbia lá, é exatamente o que está aqui. A gente, você olha para aquele lá, que aquilo lá não era assim, não saiu assim, a África não foi. Sim, tá Você pega a Namíbia lista do lá, mapa, né? você dá uma espiadinha para ver o deserto que é aquilo ali é. Então vai esperar que todo mundo sabe que as águas do Amazonas, se você começar a tirar aquilo ali não tem nada. E a terra também é produtiva. Na verdade, para plantar não É boba, é rasteira, é grama. No primeiro momento, depois vai para o deserto. Né? Mas vai, que pergunta, eu sei que elas têm? Vamos lá. Você já viu quantas justiças tem aqui? Ó, justiça cristã medieval, justiça romana. A justiça romana, olha só, para você sentir como é que as coisas são diferentes. Olha, como é que era a justiça de lá? Fala assim: dar a cada um o que é seu. Essa que era a justiça. Ó, aí a questão é o seguinte: então ao escravo se dava a escravidão. Não era? Ao desgraçado a desgraça. Essa que era a moral deles, era essa, a justiça dele era essa. Aí veio a justiça cristã, antiga, porque a medieval foi diferente, a antiga. A cada um segundo o seu trabalho. É gozado porque isso aqui foi exatamente o princípio do socialismo. Base, né? Está pensando. Cada um de acordo com o seu trabalho. Cada um de acordo com a sua necessidade é do comunismo. Que aí não é porque você está trabalhando, não, você está precisando de remédio, vai lá e pega. Aí você Esse é necessidade o comunismo, como seria a etapa final. Agora, quantos tipos aqui, ó? Justiça cristã medieval. Faz o bem e evita o mal. A justiça recente, aquilo que está em conformidade com o direito. Olha quando você entra no direito. Você já viu? Ó? Justiça está ligado com a palavra direito, lei e moral. Tanto é que daqui a pouco, para você definir um, você tem que definir os outros. Tem um negócio aqui, deixa eu ver onde está. Quer ver? Ele fala do direito. O que é a palavra direito? Está aqui, ó. O que é direito? Direito é o estudo das leis, botou a lei. Vamos continuar. Um conjunto de normas sociais obrigatórias a fim de assegurar o equilíbrio das funções do organismo social em termos de justiça e moral. Como é que você consegue definir uma coisa só juntando as outras? Aí comecei a, não sei se vocês repararam, estudar essa folha na página 21, você vai ver que eu pegava dois e mostrava como é que cada dois pares, como é que são vistos. Quer ver? Ó? Direito e lei são as mais frequentemente unidas. Até no inglês a palavra é a mesma, direito e leis. Todavia são as mais que se divorciam com frequência. Isso porque a lei é alguma coisa que sempre emana do Estado, permanece ligada à classe dominante. Entendeu? Cria a lei e depois quer que todo mundo obedece a lei. Mas essa lei favorece a quem? Agora que o Dom Justiça eles guardaram auxílio educação só para eles. Auxílio educação? Não, aí, dá uma causa. Uma coisa que me chamou a atenção, a primeira coisa que o Lewandowski fez ao sentar na cadeira foi aumentar em 22%. Primeira providência que ele tomou, aumentar. Esquece. Não tem. Se você me falar assim, Lewandowski, o que esse cara é? Eu não sei. Esse cara Vou falar assim, não tem caminho. Ninguém pode se administrar o país, julgar o país sendo petista. Petista de carteirinha, aquele outro que é um boçal, que não passava em nada. O Toffoli. O Toffoli. Aquilo é um besta, que não passa em nada, como vai ser? Então, você para com isso. E eu tocado? Hein? Assinante está tocado, cara? Indicado. Está tocado, não tocado? Não, ele tocado. De advogado foi para juiz do Supremo direto. Você não pode isso. Não, mas eu acho que ele foi responsável pelo. Nisso, olha esse daqui, olha. Mas você fala com restrição assim. Então vai vir digo que o eixo não pode se deslocar, isso entende? Dessa forma, eu preciso dizer que é preciso agir na dianteira, ou seja, o dirigente, o chefe, precisa comandar, ficar na frente
Tem vezes que no tempo dos bárbaros, se o carro não fosse para frente, os outros não. Mas agora, nessa época, é necessário Mas ele diz que não é você. bem isso, né? Hein? Ele fala que não é bem assim. Não, não é bem assim, mas no tempo do bárbaro era assim. Estou falando que agora, a hora é você. Vou dar um exemplo concreto nosso. O que estou fazendo? Eu estou com um monte de coisa. Não, um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Então o que eu tenho que fazer é o que quero. Eu tenho que tentar pegar a pessoa certa, no lugar certo. Só peguei o João. Então está lá no Facebook. Tá certo? Então nessa altura o que está acontecendo? Eu começo agora a vivenciar um outro tipo de coisa. Porque ele me pega as postagens. Antes era eu que pegava as postagens. Tinha que ver as postagens de todo mundo. Hoje já pego as postagens com ele. Então o que está acontecendo? Eu estou podendo me libertar e fazendo outras coisas. Está entendendo como é que é? Então o problema é você começar distribuindo tarefas e o que você fazia, você tem que deixar de fazer. Isso é que é o segredo. Né? Você deixar de fazer aquilo que eu falei, você tem que deixar de ser agricultor, cara. Você tem que ser engenheiro agrônomo, você tem que deixar de ser isso, você tem que ir passando, né? E passando as coisas. O que você tem que fazer? Você vai para você é general, você vai querer ficar indo para frente de batalha, você se preparou para ser aquilo, para ter tática, estratégia, ter um monte de coisa. Você não pode se expor. Não é porque você vai mostrar coragem pessoal, você é morto, pronto. Quem é que vai botar outra pessoa com aquelas condições? Isso é bom para filme americano, o sargento oculto. Sim, o sargento não tem a mesma competência. Né? Você precisa estudar muito para você ser um cara competente, saber até os usos das armas, saber quais são, saber se tem que atacar pela direita, pela esquerda, pela retaguarda, por não sei o que, se vai pular, se vai não sei o que. Tem que estudar. Mas é estudar mesmo, não é fazer faz de conta, entendeu? Então, por isso que a gente deveria ter presidente da República preparados, né? Esse aqui também da... Supremo Tribunal preparado. Acho que o senhor já falou isso aqui para mim, mas eu esqueci da prosperidade dos Estados Unidos decorrente da proteção de Deus. Não, mas aí, Mas o contexto. Concedida pelo progresso baseado no espírito de justiça. Mas o contexto aí é o seguinte, tem uma hora que ele talvez fala. quando vejo os Estados Unidos Uma hora que ele mais. fala bem claro, né? Porque quando ele estava preso, esse que é o contexto, não se perde. O contexto, quando ele estava preso, um advogado de defesa dele argumentou a favor dele, dizendo que ele pode ter cometido erros, mas o tamanho da virtude que ele queria fazer não conta, é como se fosse 10-1. E ele, o que acontece no Japão, que é vertical, o cara não vai deixar de olhar para o 1. Então você vai ter que ser punido pelo 1. Não pelos 99, sei lá quantos por cento você fez, entendeu? Então o cara lá, o advogado de defesa, estava argumentando com o critério que se faz na América do Norte. Entendeu? É nesse contexto. Então ele está argumentando a favor. Na América do Norte o pessoal presta atenção mais no êxodo, não é só mas a América do Norte é expansionista, é horizontal, o outro é vertical. Então por isso que esse negócio, cada momento tem o seu melhor. Não sei se eu expliquei. Para você agir melhor, você está numa determinada circunstância. Então qual é o melhor? O melhor é aquilo. Porque se você raciocinar com linha purista, coisa desse tipo, você se perde. É porque você vai sempre argumentar o que tem que ser. Não. Tem que ser como? Você está vivendo hoje, nesse contexto, então é como hoje, por exemplo, se eu pudesse escolher, eu tenho que escolher o melhor que eu posso para administrar o país daqui a alguns anos. O que eu posso fazer? Eu não vou votar numa pessoa que não tem votação, não tem um pessoal, um bando de gente que está tem menos de 1%, sei lá o que. Como é que eu vou falar isso? É brincadeira que eu estou fazendo, cara. Não posso. Eu vou ficar no meu pulinho dizendo, não, tem que ser assim, assim, assado. Como? Quem está te ouvindo? Ninguém. Aí o que vai acontecer? Em um segundo turno você vai ter que se definir. E aí? Você tem que se definir de qualquer maneira. Se você disser não se define, alguém vai definir por você. Pode ficar quieto, mas alguém vai definir por Fala que você. os Estados Unidos é materialista. Fala que os Estados Unidos
fala que os Estados Unidos é materialista, E é. para o lado material. É dele que fala. Porque como é que pode ser eu esqueci o nome. Olha, eu acho que ele fala que vai crescer, mas algumas coisas ele quis falar dos Estados Unidos, até desgraças, e Deus não deixou. Ele ia escrever, ser um ponto, ele não deixou, não permitiu. Não sei se ele falou depois. Vamos enfrentar. O negócio é o seguinte, vou provocar para você entender o que eu quero dizer. Quem disse para você que materialismo é coisa ruim? Não, vamos pensar direitinho. Você acha que teve essa era da noite toda para construir o materialismo? Foi coisa ruim? Que não era do plano de Deus? Não, tem motivo. O materialismo tem muita coisa de boa. Pô. Só esse avanço tecnológico que a gente desfruta de muita coisa. Você deve estar com o seu celular, um monte de transporte, não sei o quê. Isso tudo é ótimo. Tem muita coisa, desde que você tem que preservar as coisas. Né? Então isso é muito bom. O problema agora é que você tem que botar espírito para poder encaixar as coisas direitinho. Porque senão a gente vai daqui a pouco voltar ao problema que era antigo. A Índia era muito espiritualizada, uma porcaria, não tinha materialidade nenhuma. Entendeu? O contrário se verifica com a. Tem que pensar. O problema é saber cruzar. Né? Voltar lá, tem que saber cruzar. Ele fala que gostaria de salvar os Estados Unidos, né? Olha, eu mandei uma coisa para. Tem pessoas que eu não tenho, mas eu mandei, você deve ter visto. Eu botei até escrito assim. Em vez de ficar apreciando só celular, essas coisas assim, eu disse assim, aprecio como é que crianças lá no Japão, não sei se vocês viram isso, as crianças tocando os instrumentos, mas com uma expressão, você vê que está comungando daquilo que está tocando. Entendeu? Teve uma outra agora também, negócio de umas crianças, até aquele negócio da rumba lá, não sei se era rumba, chegou a vez, você viu o Rio? Com aquelas duas crianças pequenas, mas comungando. Uma coisa que me comoveu foi um rapaz que tentou fazer um tubo dentro do mar, para limpar o mar, inclusive aqui no Rio de Janeiro, está dentro dessa. Eu achei que interessante, rapaz. Aquele negócio. Não, para tirar energia. Deve ter 16, 18 anos, será? Para tirar energia. Tirar o quê? Fazer energia com balanço para faz. Isso na Alemanha está usando esse sistema. Move mesmo. Mas vamos lá, que mais perguntas? Agora quem está que tem? Não. Ele está mais um conflito. Vários paradigmas que você acha. Vários paradigmas. Paradigmas são bons por isso. Os paradigmas também. Tem tanta coisa, quando eu marco no vermelho assim, tem um monte de coisa. Mais que você não perguntar, mas tem um monte de vermelho aqui. Um monte, essa aqui é um vermelho. Não, mas dá uma vontade do senhor que eu marco. A gente passou, leu, mas não. É que ele fala assim, até hoje, tanto, na página 40, ele fala assim, até hoje, tanto no Ocidente como no Oriente, quando analisamos uma pessoa bem sucedida na vida, não só as que realizaram empreendimentos que valeram fama mundial, mas também as que obtiveram sucesso de alcance limitado, vemos que quase todas elas são pessoas más. É isso que a gente acha que tem que acordar um pouco. A gente tem que olhar assim o sucesso da pessoa, quanto dura. Aí você vê que a coisa é efêmera mesmo. Saber tem bastante proteção, né? Na realidade é difícil virtuoso ser bem sucedido. Difícil virtuoso ser bem sucedido. Pois ele difere muito do perverso. De fato, na maioria das pessoas que não hesitam em incomodar os outros ou em aumentar os males da sociedade, escapa habilmente das malhas da lei e vence na vida. Parece que para elas não existe outro método para galgar o sucesso. Logo vem o preconceito de que seja um espertalhão, o qual sem dúvida está fazendo coisas desonestas escondidas. E não está pensando errado, pois é isso mesmo que acontece. Consequentemente, as criaturas ávidas de sucesso se limitam, julgando ser um método hábil a pessoa não escolher meios para alcançar seu objetivo. Por isso, o virtuoso é prejudicado. Esta é as causas mais. Se pensar o seguinte, quer ver? Vou fazer uma provocação para entender. Por que você acha
lá na moral das coisas, por que você acha que o mal é a coisa ruim? Por que é a coisa ruim não? Não seria um preconceito da nossa parte achar que a gente está, assim, foi levado para ficar pensando o tempo todo que a gente tem que fazer o bem. Por quê? Eu estou pensando assim, porque se você botar a lógica e começar a pensar, aonde você tem que parar para se estudar, para saber se é o bem ou o mal que você tem que fazer? Para distinguir isso também é difícil. Eu estou querendo dizer o seguinte, se você botar só a sua cabecinha, pensar nos filósofos, pensar nessas coisas, você vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Porque não tem como se estudar. Você não tem como, não tem argumento nenhum. Entendeu? Você vai começar a entrar no mundo da lógica, não, o mundo da lógica pode ser qualquer coisa. Você pode usar a lógica como você quiser. Cadê os princípios? De onde você está partindo? Qual é o teu princípio básico? Qual é a tua fundamentação? Onde você está? Onde você está pisando? Entendeu? Então, por isso, quando o Merson fala que o ateu é o camarada ruim, ele está falando porque ele está vendo. As consequências de um ateu é gerar uma opção de coisa, porque não tem como. Agora, se o cara vai começar a se perguntar, Deus, o que é, como é que não é, não sei o que, tal, ele começa a formar uma. E aí, daqui a pouco, ele se define. Não, o bem que é o interessante, a gente tem que. Mas só fala que o ateu, o melhor que ele seja, ele não passa da linha média para cima. Ele não diz que o sujeito é ruim. Não, porque inclusive ele pode ter uma missão grandiosa, porque o mal também faz parte. Entendeu? Às vezes o mal tem que carregar muita coisa, levar na frente, e ele que vai construir o progresso científico, tal que seja. Não é normal. Agora, no final das contas, o bem tem que ganhar. No final das contas, o bem tem que ganhar. Aliás, eu falo uma coisa que o senhor diz aí, ele é o mal necessário. Ele xinga essa gente toda, é o Ricardo do Eixá, por quê? É um sujeito que ele entra fundo, ele xinga mesmo. Ele bota o cara na lata todo lixo. Agora, claro, ele não é sujeito de tomar um tiro, ele sabe disso, ele tem 6 processos, um dos processos, que é o Renan Calhete, que ele toda hora diz, Renan, você é um canalha, sua família tinha que estar toda presa, você fede. Ele fala isso, Dilma, você fede. Ele fala, ele tem coragem. É um cara mau, ele diz mesmo, sou ateu. Hoje ele tornou repetido, sou ateu. Até mandaram uma carta para ele, que os evangélicos estão invadindo o céu, ele pediu, o pastor, dá um jeito aí nos seus surdos, estão invadindo a calçada aí, botando carro, pô, dá um tempo. Ele mandou assim, eu sou ateu, pastor. Não creio na sua fé, não. Hoje eu não levo em conta isso, entendeu? Porque o cara dizer que é ateu, né? O problema que eu estou me referindo ao ateu lá de dentro. Porque o da boca para fora, você não sabe se ele é um ateu de dentro ou se não é, entendeu? Porque às vezes Mas ele faz um trabalho. Tem um filme que está levando por aí, tem um filme Deus Não Existe. Já estava levando, mas já saiu. Não sei se ainda vai continuar levando, mas assim, Deus não existe. Mas deve encontrar em mídia. Eu e minha mãe fomos. Deve encontrar em mídia para anunciar. Não, porque foi agora. Saiu agora. Coisa de 1 ou 2 semanas, né? 1 semana ou 2 semanas. Então, se trava um diálogo. Realmente tem um professor que ele é de filosofia, ele tem horror. Quando o camarada viu que estava fazendo a inscrição, olhou para o cara, tinha um crucifixo, veio. Sim, cara, é melhor você trocar isso aí com esse professor, tu não vai. Que é a primeira coisa que o professor fez no dia. Todo mundo tinha que provar que Deus não existe. E o cara tinha que botar numa folha escrito e tal, para começar depois a fazer a prova. Tal. Ele falou, não consigo fazer isso. Eu sou cristão. Aí o cara ficou parado, com uma raiva danada, e disse assim, ó, então você tem que provar que Deus existe. Inverteu para ele. Isso foi uma encrenca, o cara perdeu até namorado, porque ele sabia que estava comprando uma briga que ia tirar ele de projetos, de vida, de coisa. A namorada saiu fora dele. O garoto naquele negócio resolveu enfrentar a coisa, provar que Deus existe. Mas no fundo, nessa confusão toda, o professor
porque tem que ver o filme, né? Tem uma hora que o professor aí, por quê? Pô? Aí o aluno começou a perguntar isso sozinho, por que você é assim? O cara falou, quando a minha mãe estava para morrer, eu pedi a esse cara não me atendeu. Que Deus é esse? Esse Deus não existe. Aí começou, aí o cara viu o tamanho da raiva que o cara tinha. Mas na hora que ele se encontrou perto da morte, ele começou a perder gente, não sei o quê, ele aí. Então, quer dizer, às vezes é um problema que existe dessa natureza. Você vai dizer, o cara está dizendo que tem raiva, quer provar. Tanto é aquele garoto disse assim, mas se Deus não existe, por que dessa tua preocupação de querer provar? Não existe, não existe. Ele começou a ficar bombardeado, porque ele começou a ver que aquilo era ódio simplesmente que ele tinha, entendeu? Então, uma vez na vida, quando o cara fala muito que ele é ateu, não sei o quê, eu fico de olho, eu não sei se ele é, não sei mesmo. Às vezes um toquezinho bobo, o cara já se torna ateu, já se torna teísta. Às vezes é um toque à toa, porque tanto é que ele não estava assim mergulhado profundamente. Né? Tem outros não, tem outros que são mais bravos. Eu não era ateu de nada, porque eu fiquei 30 anos como ateu, mas eu fui cristão, fui da Umbanda, fui da espírito, kardecista, tanta coisa boa. Então, aquelas coisas não estavam plantadas dentro de mim, estavam plantadas. É difícil. Não, na verdade o trabalho que ele faz, eu vejo assim, ainda é necessário, porque precisa de uma voz como essa que tem coragem, pelo menos. Dá um cacete. Aliás, poucos não vejo emissão nenhuma, nem televisão fazer isso. Ele tem um princípio básico, fica difícil dizer se ele é ateu legítimo. Porque quando a pessoa tem a justiça, isso é fogo. Porque esse é o lado de Deus. Isso na justiça. Isso é o lado de Deus, cara. Ele daqui a pouco para escorregar para lá, não custa, entendeu? Por mais que ele esteja dizendo que é ateu, não sei o quê, mas ele está dentro da linha, ele está. E tem uma coisa, que eu não acredito quando ele fala essas coisas, ele não tem esse ódio. Não é ódio pessoal, que ele tem ódio. Como falou aí no texto, é ódio ao país. Mas quando fala ódio ao país, ao mundo, está se referindo, não pessoal, é ódio ao mal. É ódio ao mal, ele tem ódio ao mal. E eu também não tenho isso, porque se você me perguntar assim, por que razão que você tem uma vida muito miserável, muito não sei o quê, para você estar revoltado, sei lá. Não, eu não aguento ver isso. Quando alguém falou aí da questão do Supremo, o Supremo para mim é uma coisa assim, não é possível. É como ele diz, você pode. É uma latrina que fere. Não pode. Como é que armar um sistema desse, que hoje o pessoal está argumentando, né? O legislativo tomado, o executivo tomado, tudo tomado. Cara, isso tem que acabar. Quando eu digo assim, se você me disser assim, por que seria o Aécio? Por que razão eu quero tirar o PT? Porque isso eu tenho certeza o que eles fazem. O outro, se você disser assim, o que ele vai fazer? Não sei. Eu estou falando assim, não sei. Mas pelo menos aqui eu tenho uma esperança que possa acontecer alguma coisa. Aqui eu não tenho esperança nenhuma. Daí para pior. Ele disse, sabe como é que eu penso no PT? É um gafanhoto que engordou demais. Por 12 anos engordou. Comeu tudo. Ou tudo que ele pode. E o estômago aguenta. Vou colocar agora um outro magro. E deve ser, eu não sei. Vou botar um gafanhoto magro. Se ele tem cheio de fome como o PT, eu não sei. Vou botar mas ganha um tempo. Ele ganha um tempo, porque se cristalizar mais do que já está cristalizado, que já está muito cristalizado, está muito, está demais. É muito difícil você tirar essas pessoas, eu já não sei mais como é que vai ter que ser, porque eles vão querer perder um pouquinho. Vou brigar. Eles estão tudo enrolados lá dentro daqueles ministérios, tudo ali. Vou brigar. Você vai ter que tirar. Mas o povo está começando a se entregar para você ver o governo do Estado, para ganhar, entregou o comandante lá da polícia, né? Para dar uma de, olha, nós como nós somos anticorrupção, prendemos o cara aqui que é a terceira linha de comando da Polícia Militar. Legal. Ele é poderoso, ele pegaram um cara poderoso, realmente. Agora eles já sabiam disso há anos, né? Prenderam agora na véspera da eleição. Um ano.
Sabe há quanto tempo? Espera aí, sabe há quanto tempo está sendo investigado? 8 anos. Ele vem sendo investigado. Agora. Vamos falar de investigação, não. Eu falaria o seguinte: quantas coisas vocês, onde que moram, quantas coisas você já sabe quem são as pessoas? Se você perguntar assim, você vai num bairro qualquer, vai num lugar, você já sabe quem são os traficantes, já sabe quem faz, sabe tudo. A polícia também sabe, todo mundo sabe. Quem são os policiais? Agora, o problema de 8 anos para mim dizer que é investigação. Isso é piada, né? Ela disse um negócio aqui que Só tinha uma semaninha. Mas ela falou um negócio aqui que ocorreu 8 anos. O tempo de Sérgio Cabral não tem. 8 anos, exatamente. O do Sérgio Cabral foi o tempo que ele ficou. Não sei se vocês repararam, quer dizer, quando a gente falar do governo, ou seja, nós estamos falando de ética e justiça. Olha como está dando. Dá muita coisa. O que a gente está falando o tempo todo, o que existe aí em termos de justiça e ética. É um problema. Agora, 8 anos de Se você investigação. olhar então para a eleição do Rio, você vê um lixo só, não há. Se você. Quem vai votar? Pesão? Pesão para mim, o cara é das médias. Não é cabeça, o cara é muito. Vou votar em quem? Vou votar em quem? Ó, mais um vermelhinho aqui, ó. Mais um vermelhinho. Vermelhinho. Olha o vermelhinho aí, ó. Vermelhinho. O que vocês acham disso? Messiânica mundial empenha-se em elevar o indivíduo ao mais iluminado estado de consciência. Isso aí. Deveria fazer isso, né? Isso aí. Tem que ser. Todo florescer, tudo isso tem que levar o cara para cá, ó. Estado de consciência. Não é da tarefa só para o cara, não. Tem que levar o cara para o estado de consciência máximo. Tem muito. Outro vermelhinho, olha só. Outro vermelhinho na página 53, olha só. Portanto, existem pessoas que nasceram para trabalhar com a cabeça, outros para trabalhar com o corpo físico, também as que nasceram para falar. Disse que fulano nasceu pela boca, de fato. Se tal pessoa for político, sempre fará discurso. Se for religioso, fará conferência. Pessoas assim também são importantes, logo estão bem nessas pessoas. Então a igreja tem que começar a pegar cada pessoa específica, saber pegar essas pessoas. Utilizar, né? Saber utilizar. Tem que saber. Ó, entretanto, a enfermidade de origem espiritual ocasionada pelo pecado é difícil de se curar e exige muito tempo. Doenças como a tuberculose, a osteoporose, o câncer, etc., que apresentam sintomas persistentes e obstinados, contam-se entre esses casos. Por que eu chamei esse daqui do vermelhinho? Porque eu botei de propósito aquele negócio daquele médico, achando que bastando fazer a alcalinização do sangue, o alcalino do sangue, que resolve todos os problemas, você viu? Você vê que a coisa não é assim tão fácil. Então o outro está preocupado, que a gente botou ali, que foi o Cristiano, por ver a questão da. Esqueci o nome do negócio. Magnésio. Não, o magnésio também já saiu na onda. Mas agora tem outro na onda aí, que é aquelas. Não sei se foi o nome Não, mas na verdade, Não, eu peguei só coloquei, né? Já tem um outro agora também na onda, entendeu? Tem um Mas esse negócio da mácula, eu estava pegando a revista, peguei aquela revista de 2009, isonomento de 2009, junho de 2009, onde teve aquele ensinamento que o senhor chamou até a atenção e passou a revista aqui, e eu li aquele ensinamento mais 10 vezes, que ele explica sobre do orgânico para o inorgânico, que é na água espiritual nossa. Suíço. Quer dizer, várias coisas elas estão começando na água espiritual. Vou pegar mais um vermelhinho aqui, ó. Dá só com os dois aí, mas acabou. Os ministros da nossa igreja não têm a intenção de curar doentes. Fica bem marcado. Curar o que é doença? Eles apenas purificam o espírito da pessoa através do jorei, a pedido dela própria. Eu tenho que pedir jurei.
Purificando-se o espírito, a doença se cura naturalmente. Portanto, não se cura a doença, ela sara. Então, eu estou falando assim, ensinamentos, a gente tem que se nortear pelas coisas. Né? Outra coisa, se considerarmos dificuldades sem possibilidade de solução, como se elas não tivessem contra a parede, podemos chegar ao desespero, mas se as encararmos calmamente em atitude de prece, entenderemos as suas causas e poderemos encontrar suas respectivas soluções. Nós temos provas de uma pessoa que se desespera, não pode, não vai para lugar nenhum. Né? E ó, olha só. Essa aqui é outra boa também. O início é 6 horas. Você pode ver? Vamos pegar. Essa é a razão pela qual não damos atenção às formalidades das religiões tradicionais, dispensando o tempo e os gastos que elas requerem. Na realidade, as formalidades não trazem benefício algum, assim não há motivo para a divindade ficar contente com elas. Então, quando começa a haver muita formalidade nas coisas, eu saio correndo. Entendeu? Tem gente que adora a formalidade, o sojo. Né? Sojo, igual o legítimo sojo. O cara começa com muita formalidade, tem que botar paramentos, tem que botar não sei o quê, vídeo, estou fora. Entendeu? Outro exemplo é não aguardar quem e quando alguém se tornará messiânico. Tem que aguardar. Finalmente, a última, pronto. Os narcóticos, a reação é imediata. Por isso as pessoas têm medo. Mas a reação de outros remédios leva mais tempo que a droga. Portanto, acham que é bom e os utilizam. Assim a lógica é a mesma. Se fosse um mundo que, quando se praticasse coisas ruins, essa logo seria descoberta, não existiriam mais pessoas que fizessem mais ações. Com a transformação do misto espiritual e era do dia, a descoberta será mais rápida e também acaba se achando tolice fazer essas coisas. Viu, Natasha? Eu tenho que correr o negócio da era do dia aqui para sentir isso aí. É porque a pessoa só toma remédio porque não faz mal de acabar com o cara rápido. Narcótico faz, por isso que é droga também, narcótico faz, o pessoal se segura e censura. E remédio não, porque dá Mas é o narcótico. Inviabiliza o indivíduo, né? O narcótico. Inviabiliza o indivíduo, o cara não vai fazer mais nada. Mas o narcótico também te quebra. Bom, Mas na o remédio sexta-feira, terça-feira que ela colocou aí, quem quiser chegar mais certo para participar, aí o pessoal já vai decorar o texto, não sei o quê, rapaz, já sabe direitinho o que é. Aí na hora para me ajudar no público, quando disser crescendo, entendeu? Porque o público vai e trabalha. Se você puder chegar mais cedo também, a ideia a gente. Acho que a gente faz em 10 minutos, 15 minutos no máximo, mas a gente é bom chegar acho que mais, que é umas 6h30 para voltar. 6h30 a gente. Com a apresentação. Com a apresentação. Não sai abaixo. É só que vivenciar o personagem manda para o palco. Claro que a gente pode interromper algumas coisas. Né? Tem que aprender, porque ser artista é um pouco velho. A primeira coisa que tem que ter é a ideia do tamanho do palco. Você precisa saber utilizar muito o palco. O cara que não é artista tem que se atrapalhar todo. Já vem junto com o cara, fica colado, boca a boca, quase ficar boca a boca comigo, não pode ficar. Você tem que ficar distante, você tem que, entendeu? Você tem que saber o espaço. Isso que eu te falei para você. Fazer a coisa é fácil, difícil é você. Mas dá, né? Dá para fazer muito. A Soninha vai entrar nessa peça. Tá bom? Muito bem!